não chega a lugar nenhum. Eita glória! Meu Deus! Forte! Essa palavra, Deus falou comigo sobre processos. E levou 15 anos para Davi sentar no trono de Israel. 15 anos. Quantas vezes nós desistimos em semanas, às vezes dias, de uma promessa de Deus na nossa vida? A palavra de Deus fala sobre processos. E Davi foi ungido com um azeite. E azeite é fruto de um processo. O processo que passa a oliva. A oliva é prensada. E a primeira prensa é o azeite mais valioso. Outro processo que vemos muito na Bíblia é sobre o vinho. Mas é o processo da uva. A uva que vem o vinho. E também vemos muito falar sobre pão na Bíblia. O corpo de Cristo. E o processo é derivado do trigo. Então vemos diversos processos em alimentos, mas também vemos processo em pessoas. Os apóstolos passaram por processos. E muitas outras pessoas, outros personagens da Bíblia também passou por processos. Nenhum grande herói da fé, herói da Bíblia, foi simplesmente honrado, exaltado, sem ter passado pelo processo de Deus na vida deles. E o processo já faz parte da promessa. É isso que temos que entender no nosso dia a dia. Quando Moisés, tirou o povo do Egito, ali já estava começando o processo. Mas muitas vezes tem uma janela, que é um período. Eles não estavam mais cativos, eles não eram mais prisioneiros, mas também não estavam na terra prometida. Então, com isso, é o processo. Já estavam na jornada. Falando de Moisés, ele teve uma visão quando moço, mas 30 anos depois ela foi realizada, ela foi concretizada. Então, para nós poder viver a totalidade da promessa, precisamos passar pelo processo. Lá em João 10:10, ele diz: Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quantas vezes nós contamos histórias tristes, ficamos presos em algo do passado e nós mesmos nos diminuímos, nos menosprezamos. Quando eu tive a oportunidade de trazer essa palavra, o pastor convidou na sexta-feira, me convocou. Falei, será que eu estou preparado para levar uma palavra? Será que eu sou capaz disso? E já vem as primeiras dúvidas que estavam no meu coração, estavam na minha mente. Mas eu pensei, falei, eu quero viver esse processo. Eu preciso viver esse processo. Aleluia! Glória! E quando a gente dá o passo, Deus faz acontecer. Deus nos capacita. Aleluia! E falando de vida em abundância, tem 5 rios em Israel, os mais importantes. E todos eles têm muita vida. Uma margem cheia de frutos, florestas. Por onde ele passa, tem muita vida. Mas esses rios, eles recebem e doam, flui, compartilha. E o maior dentre deles, o Rio Jordão, o final dele é no Mar Morto. É um rio que é chamado de mar. Mas ele leva esse nome de Mar Morto porque ele só recebe. Ele não deságua, ele não flui para nenhum lugar. Ele é uma represa. Isso daqui podemos levar para a nossa vida. Muitas vezes, quanto nós recebemos de Deus, sentados, ou aqui, ou preparando a palavra, igual eu recebi muito de Deus, preparando essa palavra, e guardamos para nós. Guardamos para nós mesmos, não compartilhamos com ninguém, não levamos para nenhum irmão.
E essas histórias tristes, ela garante o fracasso. Porque se eu não aceito esse convite, eu podia ficar pensando, por que eu não levei? Como que teria sido o meu estudo? Como o irmão teria entendido essa palavra? Então essas histórias tristes, né, que muitas vezes nós contamos, por exemplo, eu sou gordo, mas porque meu metabolismo é lento, a gasolina do meu carro acabou ali, porque não tinha um posto nessa rua. Eu fui demitido porque meu chefe não foi com a minha cara. A gente fica contando várias historinhas tristes que muitas vezes é para nos guardar, porque a gente não quer viver o processo, a gente não quer ser prensado, a gente não quer viver o sobrenatural de Deus, porque a gente está confortável. E essa mentalidade de vítima é muito triste. Eu vejo Davi chegando no campo de batalha. Eu não marquei o versículo aqui, mas está no 17. Depois vocês... É uma história bem conhecida, mas vocês podem convidar os irmãos a ler novamente. E quando ele chega no campo de batalha, há um homem, Golias, que desafia o exército completo de Israel. E ele fica ali por dias, perguntando se tem algum homem ali. E eles estavam acostumados. O povo israelita, os soldados, eles estavam acostumados com o desafio, com a afronta. Mas quando Davi chega lá, aquela voz incomoda ele. Ele não aceita o que aquele homem diz. E aqui eu entendi o quê? Muitas vezes a gente pega esses defeitos nossos, esses desafios, esses gigantes que tem na nossa vida, e a gente vai domesticando eles, vai deixando ali dentro do nosso lar, vai fazendo com que ele fique até pequeno, porque a gente está com medo de encarar o desafio. Mas a nossa vida começa quando nós saímos da zona de conforto, quando a gente dá esse passo. O homem, ele foi expulso do jardim. As mulheres teve as dores de parto e uma série de coisas como castigo. Uma delas foi ter o suor como a matéria-prima para o sustento, para a prosperidade. E não estar no jardim foi um zelo de Deus com os homens, porque ali tinha a árvore da vida, e já o pecador era o homem. Às vezes nós não queremos prosperar por conta da pressão. No versículo 10, 16:10, assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Aqui, Davi já venceu o primeiro desafio. Ele foi excluído. Ele foi colocado de canto, ignorado. Mas tudo que passamos nessa vida é pra gente mudar de nível, subir de nível. Aleluia, glória. E infelizmente, quando a gente desiste de um propósito de Deus, a gente volta ao início. É onde a gente se sente fracassado, injustiçado. E quantas vezes na nossas vidas somos meninos, somos crianças. A gente pode ver os discípulos que andaram com Jesus. E quando ele foi morto, alguns voltaram a pescar, outros voltaram para a sua cidade. Vemos Abraão, o pai da fé, que ele, por precipitação, teve um filho bastardo. E ele era o pai da fé. Muitas vezes queremos o extraordinário de Deus, mas vivendo uma vida rasa, não buscando, não jejuando, não entregando nossa vida em santidade. A gente quer viver o sobrenatural de Deus, orando por 2 minutos.
Eita, Jesus, ô glória. Assistindo um vídeo na internet e não nos entregando verdadeiramente. Mas uma coisa é certa: no fracasso ou na vitória vai ter pressão. Não importa onde você está. Eu e minha esposa estamos buscando ser pais. Mas tem pressão. Tem pressão em ser pais, em gerar. E quem já é pai também tem pressão. Ainda não somos, mas já temos. E quem é pai também tem pressão. Em diversas áreas da nossa vida temos essa pressão. Em Mateus 7,16 diz: por seus frutos os conhecereis. Em Tiago 1,23: pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho. Aqui eu entendi de identidade e propósito. E trazendo isso para a palavra de Samuel, Davi, enquanto pastor, a luta dele era contra leões e ursos. E Davi, quando ungido rei, o nível dele sobe. Mas ele continua tendo uma pressão. E a pressão é contra reinados. É contra outros reis. Então ele, como um simples pastor no campo, tinha pressão. E como rei, a pressão de reinados. Aleluia. Preparação. Em Lucas 14:28. É uma parábola que Deus diz: pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer cálculos? Se foi Deus que te chamou para alguma obra, irmão, pode ter certeza que vai ter pressão. Enquanto alguns falavam, Neemias construiu muros. Enquanto os irmãos venderam José, ele foi governador do Egito. Enquanto Saul perseguia Davi, ele montou um exército e se fortalecia no deserto. Semana passada eu estava assistindo um vídeo com a minha esposa e o tema era 30 trabalhadores versus 1 empresário. E ali eu vi muita reclamação, muita murmuração. Falei, meu, até que ponto vai esse vitimismo? Ontem eu fui num curso para aprender mais, para me dedicar, que vai me auxiliar no meu trabalho. E lá eu vi a mesma coisa. As pessoas buscando um conhecimento, mas a reclamação era maior do que a própria vontade de buscar o conhecimento. Se sentiam mais satisfeitos em estar reclamando do que aprendendo algo novo. Verdade. E nós conhecemos a Jesus, irmãos. Nós conhecemos a verdade. E que possamos ser protagonistas das nossas histórias. Possamos deixar de lado o medo, a angústia. E que possamos assumir um cargo que há pressão sobre nós. Porque quando há pressão, nós buscamos ser pessoas diferentes, nós buscamos o conhecimento. Nós nos rendemos aos pés do Senhor. No 1 Samuel 17:28, 17:28. Glória a Deus, aleluia. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Irmãos, nesse momento, lendo essa palavra, eu percebi que, às vezes, antes de ser honrado, nós iremos passar por deserto.
Às vezes vai ser pessoas do nosso convívio. Aqui na palavra fala que o próprio irmão chama Davi de convencido. Mas foi ele quem teve a coragem de enfrentar aquele desafio, de enfrentar o gigante. E vamos precisar enfrentar batalhas até vir a vitória sobre a nossa vida. Seremos perseguidos até que a sombra dos inimigos deixe nós seguir o nosso caminho. Vamos viver na miséria. E eu não falo só sobre dinheiro. Antes de entrar num palácio sem perder o coração. O dia bom vai chegar. Mas o dia ruim, ele vai parecer muito longo antes desse dia bom chegar. E nesse momento, irmãos, eu gostaria de declarar na vida de cada um que está presente aqui que a nossa vitória, que a sua vitória vai ser maior do que você imagina. Glória! Eu declaro que a sua vitória vai ser maior do que te contaram. Glória a Deus! E eu declaro que para isso acontecer na nossa vida, para essa vitória chegar, precisamos ser persistentes. Eita, Jesus, fala! Precisamos ser corajosos. Oh, aleluia! E permanecer firme Glória a Deus! em Cristo. Aleluia! O melhor azeite é extraído na melhor e mais forte pressão. E diferente do vinho, que conforme vai passando o tempo ele vai ficando cada vez melhor, o azeite não. O melhor azeite, ele é melhor enquanto fresco. O azeite mais valioso é o da primeira prensa. Trazendo isso para nossas vidas, que possamos, conforme fomos pressionados, possamos extrair de nós o melhor para poder abençoar a vida dos nossos irmãos. Que essa pressão que estamos sentindo, ou que já sentimos, possamos levar de lição, para que dessa maneira apresentamos como inspiração para nossos irmãos. Que possamos ser um norte, pois saímos de um lugar, fomos pressionados, chegamos em outro nível, e com isso, chegamos num nível que possamos ser exemplo para outros irmãos. Possamos levar uma palavra de confirmação, uma palavra de esperança. E quem suporta a pressão, vive, cresce e vai além. E passa a entender que tudo faz sentido na vida. Quando entregamos nossa vida ao olheiro, sabemos que ali, muitas vezes, vamos ser quebrados. E vamos ser reconstruídos. Na Tua Palavra, na presença. E aqui, meus irmãos, vendo toda essa história de Davi, eu me identifico em diversas fases dela. Um simples homem, de uma família humilde, o menor dentre os irmãos. Ele foi escolhido, porque em nenhum momento ele esteve satisfeito na zona de conforto. Ele era um excelente pastor. Ele buscava a Deus e tinha um coração puro. Que possamos, irmão, independente da situação, no momento que nos encontramos, ser um bom pastor na nossa vida. Um bom pastor na nossa própria vida. Para que possamos andar alinhado com o Senhor. Que possamos ouvir, ter discernimento da palavra. E que não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita. Mas que seguimos firme no caminho do Senhor. E aqui, irmãos, ao falar de zona de conforto, nós devemos a todo momento estar nos questionando. Em que fase estamos vivendo na nossa vida? O porquê estamos vivendo há tanto tempo nessa mesma fase? Às vezes nós questionamos Deus
Pai, por que está acontecendo isso comigo? Aquilo? Por que estou nessa situação no trabalho? Mas o quanto estamos nos dedicando a sair da zona de conforto, a viver o novo, a dar um passo de fé, em confiar em Deus, para que possamos entregar nossos planos na vida, na mão dele. E quanto nós pedimos para Deus apresentar os planos deles à nossa vida. E para finalizar, meus irmãos, eu entendi que a pressão nunca vai acabar. Davi, quando o pastor, tinha pressão. Davi, quando o rei, tinha pressão. Em toda a fase da vida dele, que eu li em 1 Samuel, ele teve pressão. Irmãos, se no momento a nossa vida estiver muito sossegada, pede isso a Deus. Peça a Deus um bálsamo de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, para buscar essa pressão sobre a nossa vida. Porque essa pressão vai nos levar a novos níveis de conhecimento. Igual eu comentei quando eu aceitei essa palavra, eu tive que subir um novo nível. Eu nunca passei um dia inteiro igual eu passei hoje, buscando a palavra. Glória, aleluia. Eu cresci muito com isso. Quando faltava 3 horas para trazer a palavra, eu ainda estava aqui. Falei, meu Deus, e agora? Essa palavra não está pronta. E de frente da minha casa tem um bar. E esse bar estava hoje diferente de outros dias. Tava uma guerra. Bem assim, bem assim. Eu falei, eu vou colocar um fone de ouvido, colocar um louvor para eu conseguir focar na palavra. Coloquei o fone, deu 2 minutos, o fone acabou a bateria. Falei, irmãos, é prova, é guerra. E aí eu falei, eu tenho que subir de nível. Se a música está me incomodando, eu tenho que ser melhor do que isso. Pedi para Deus, é eu e o Senhor nesse momento. Que a música não me atrapalhe. Que nada venha tirar o foco, que é a tua palavra. É verdade, é assim mesmo. E Jesus veio trazendo. Falei, Deus, obrigado por conversar comigo. Obrigado por trazer esse conhecimento. Eu já tinha meditado nessa palavra, mas Deus falou comigo de uma forma totalmente diferente. Aqui ele falou sobre história. Que história que eu estou contando para os outros? Que história eu estou contando para mim mesmo? Quantas vezes não pegamos, como o pessoal que eu estava no curso ontem, somente contando histórias tristes. Ali não teve uma história de sucesso. E eu voltando para casa, telefonei para minha esposa e falei, nossa, Yuna, eu paguei o curso, mas teve um momento que eu queria ir embora de lá. Eu fui o único de lá que não reclamou do trabalho. Porque é do trabalho que eu tiro o meu sustento. É do trabalho que eu conquistei as coisas materiais. É no trabalho que eu tenho a oportunidade tive a oportunidade de conhecer o pastor, conhecer outras pessoas, de pregar dentro do elevador, de falar com todo mundo. Então por que eu vou falar mal de algo que traz o sustento, que traz o alimento para dentro de casa? Saindo de lá e vem refletindo com ela. Eu aprendi mais em 20 minutos de ligação, que foi o tempo que eu demorei, do que 4 horas dentro do curso. Falei, quanto as pessoas preferem ser vítimas, para não precisar passar pelo processo. Quantas vezes as pessoas se colocam menor, inferiorizadas, para não se colocar num ponto que vai ser vista, ou que vai ter uma pressão sobre elas. E eu voltei de lá dizendo, Senhor, eu quero mais. Aleluia. Senhor, eu quero mais de Ti. Glória a Deus. Eu quero mais pressão de Ti. Aleluia. Irmãos, eu não sou um teólogo da palavra. Eu estou buscando Jesus. Desde que eu me converti a primeira vez, em 2015, eu vim me desviar. Mas faz 9 meses que eu busco com todo o meu coração. Glória a Deus. E Jesus vem me presenteando cada vez mais. Jesus vem me honrando com oportunidades igual a essa, de crescimento, de levar a palavra para os outros irmãos.
Jesus vem me presenteando na onde eu congrego também, Glória a Deus. trazendo oportunidades. E é o que eu peço a Deus, não só na minha vida, mas na vida de cada irmão aqui presente. Glória a Deus. Que possamos mudar nossas narrativas. Nós somos filhos. Aleluia. Nós viemos aqui para viver em abundância. Aleluia, glória a Deus. Exceto os irmãos que fez voto de não querer ter dinheiro nessa vida. Mas aqui eu coloquei que isso não leve para o nosso coração. Mas que isso daqui seja para nós viver em abundância nessa terra. Nós viveremos ao lado do rei, eu creio nisso, quando ele voltar. Aleluia. E ele não vai voltar como um cordeiro ou um servo. Ele vai voltar como um rei. Ele vai voltar como um leão. Oh, glória. E nós viveremos a glória ao lado dele. Glória a Deus. Mas como eu li em João, viemos para viver em abundância, ter vida em abundância. Glória a Deus. E aqui eu não vejo só como uma vida saudável. Eu vejo essa abundância aqui na casa dos irmãos. Glória a Deus. Eu vejo a abundância dentro do nosso lar. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. E que dessa maneira possamos ter identidade e propósito. Possamos saber quem somos em Cristo. Deus está apresentando o plano dele na minha vida. Glória a Deus. E com isso eu estou sabendo quem que eu preciso ser em Cristo, quem eu preciso ser no meu trabalho, na minha casa, Aleluia. para conseguir levar a verdade de Cristo. Glória a Deus. Eita, Jesus. Então dentro do meu lar, hoje, eu me enxergo como um sacerdote. Glória a Deus. Não só me enxergo, me posiciono como um sacerdote. Glória a Deus. E quando eu tive essa visão, Deus mudou muita coisa dentro do lar. Eita Deus. Aleluia. Ele começou a me mostrar que eu sou um líder dentro do meu lar, que eu sou um líder no meu trabalho, Glória a Deus. que eu sou um líder aonde ele me colocar. Glória a Oh, Deus. Jesus. Porque é diferente, irmãos. Eu não quero estar no grupo. Eu não quero ser... simplesmente estar no grupo e tá tudo bem estar ali no grupo. Não, irmãos. Eu quero ser um observador. Eu quero estar aprendendo. Eu quero ser um aprendiz. Aleluia. Para quando Deus me colocar no lugar de maior pressão, que é liderando, eu quero ter passado pelo processo. Aleluia. E o processo é observar. É a escadinha, como o pastor falou. Ser um ombreiro, Aleluia. ser um profeta, É assim. cuidar da casa do Senhor, Glória a Deus. servir uma água, servir a palavra, Oh, Jesus. até que chegue no ponto de ser um pastor. E ter essa responsabilidade, irmãos, eu tenho certeza que não é fácil. Eu tenho uma célula que Deus me presenteou. Faz 6, 7 meses que a gente está com a célula. Minha patroa acabou de confirmar ali, é mais. Mas temos essa célula. E às vezes alguns... Eu não sou pastor, não sou presbítero. Mas às vezes alguns irmãos me procuram para contar dificuldades, contar os desafios. E eu falo, meu Deus, será que eu estou pronto para levar uma palavra a esse irmão? Mas muitas vezes, todas as vezes na verdade, Deus me capacita a minha esposa, Glória a Deus. para que possamos levar em oração uma palavra de discernimento. Então, irmãos, nessa noite, que possamos estar prontos a dar um próximo passo, que possamos estar prontos, irmãos, a nos entregar na mão do olheiro, e que Ele possa vir nos reconstruir, Glória a Deus. quantas vezes for necessário. É, Jesus. E aqui, irmãos, eu finalizo falando mais uma vez que quem suporta a pressão vive o extraordinário de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus está nessa noite nos chamando para viver o extraordinário, Glória a Deus. para viver o propósito dele. Aleluia, glória a Deus. E gostaria de fazer 2 convites. O primeiro é aqueles irmãos, se tiver algum irmão aqui que nunca entregou a vida a Jesus, nesse momento, peço que se coloque de pé, se gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oh, glória. E se nesse momento não tem nenhum irmão que ainda não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, mas tem algum irmão que se desviou do caminho,
Que nesse momento eu peço que se levante para que possamos fazer uma oração na sua vida, Aleluia. Glória. para que possa voltar ao braço do Pai, Aleluia. que está debaixo. Vem, igreja, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Você pode fazer uma oração pela vida da minha mãe que está de volta aos braços do Pai, Aleluia, glória a Deus. que está no caminho da promessa. Sim, Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha, Senhor Jesus, abraçá-la, Senhor. Que nesse momento ela possa sentir, Pai, o calor do teu abraço, Senhor. Que ela possa ser tocada, Pai, como da primeira vez, Pai. Que ela possa, Senhor Jesus, sentir a felicidade, Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor, seja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E viver o propósito de Deus, viver o processo de Deus. Hoje eu tenho a alegria de ver a minha mãe, a minha tia, Glória a Deus. compartilhando esse momento Glória a Deus. e voltando a estar debaixo da destra do nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Ô seja. Espírito Santo. É onde está a nossa proteção, irmãos. Maravilhoso. É onde está o nosso alívio. Conselheiro. É onde está a nossa confiança, irmãos. Glória a Deus. E como somos filhos, quando caminhamos com Ele, a prosperidade do Senhor nos leva a ser como um rio Jordão, que deságua em diversos rios. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Nicolas, palavra do céu.